dengue, chikungunya e zika, 3 doenças que têm o mesmo vetor de transmissão, o Aedes aegypti, mosquito que anda tirando o sono de grande parte da população do país. Pelo menos 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de novas epidemias dessas viroses. No Rio de Janeiro, os casos de dengue aumentaram quase 700% entre janeiro e novembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2014. O Nordeste vive um surto de microcefalia, doença que faz os bebês nascerem com um cérebro menor que o normal. E o problema já foi oficialmente relacionado ao Zika vírus pelo Ministério da Saúde. O meu convidado de hoje no Alerj Entrevista é o deputado e médico infectologista Dr. Julianelli. Deputado, obrigada pela presença no nosso programa. Eu agradeço o convite. Para a gente começar, o senhor pode explicar quais são as diferenças entre as 3 doenças? São 3 viroses transmitidas pelo mesmo mosquito, mas quais são as particularidades de cada uma delas? Todas as 3 viroses têm sintomas semelhantes. Dor no corpo, principalmente dor articular, febre, às vezes lesões na pele, e dor de cabeça, conjuntivite, né? O que diferenciava era que a zika e a chikungunya tinham quadros mais brandos, de menor duração, com menor intensidade nos sintomas do que quando comparados com a dengue. Mas, basicamente, eles têm os mesmos sintomas. E a transmissão, o que diferencia? Se é o mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Então, o que faz ele picar uma pessoa e ela ter dengue, ele picar outra, ela ter a chikungunya, o zika vírus? Como é que isso acontece? O Aedes aegypti é o vetor, quer dizer, é quem leva a doença de uma pessoa para outra. Ele pica uma pessoa contaminada e transmite esse vírus para outra pessoa. Então, se ele picar uma pessoa portadora do vírus da dengue, ele vai transmitir dengue. Se ele picar uma pessoa portadora do vírus da zika, ele vai transmitir zika. E se ele picar uma pessoa portadora de chikungunya, ele vai transmitir chikungunya. E a dengue é uma nossa conhecida mais antiga, né? E agora aqui no Rio de Janeiro, como eu falei no início, houve um aumento de quase 700% dos casos de 2014 para 2015. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Dr. Alexandre Kiep, numa entrevista ao G1, ele afirmou que sim, os números são alarmantes, as mortes preocupam, mas que 2014 teria um número de transmissões muito baixas, e aí, por isso teve esse pico tão alto para 2015. Eu queria que o senhor comentasse isso. É importante entender o seguinte: o vírus, a partir do momento que uma pessoa se contamina e desenvolve a doença, ela cria uma imunidade. Então, geralmente, quando você tem a maioria da população de uma cidade que já contraiu a doença, então você tem uma diminuição natural dessa doença. A partir do momento que chegam outras viroses e pegam uma população que não tem imunidade, a tendência é que se desenvolva uma quantidade maior de casos. Outra coisa importante também, que influencia nisso aí, é a qualidade das notificações. Os médicos e os serviços de saúde têm que aprender a cumprir a lei, notificar aqueles casos, para as autoridades de saúde terem uma real ideia da quantidade de casos. Senão os números ficam fora da conjuntura real da Sim, situação. ficam defasados, né? Existe uma diferença entre a realidade e o que é notificado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nenhum município do Rio de Janeiro estaria vivendo uma epidemia, mas o número de mortes é preocupante, já chegaram a 20 mortes. E 7 delas, a maior parte delas foi em Resende, que é um município do senhor, inclusive. Eu queria que o senhor explicasse por que deve estar tendo esse aumento lá, o que está acontecendo, por que essa doença chegou lá agora, antes não tinha, né? O senhor disse que há 4 anos atrás que ela começou a vir para cá. Sim. A doença vai avançando, como eu falei, para áreas em que ela não acontecia. E Resende não tinha tido ainda uma grande epidemia de dengue. A partir do momento que você tem um mosquito e esse mosquito está contaminado com o vírus da dengue, ele começa a fazer com que a doença aumente naquela cidade. E a cada ano
Nós temos que entender que o mosquito, apesar dele estar ativo o ano todo, ele aumenta no período das chuvas. Então ele tende a ter uma diminuída no período do frio e vai voltar agora por ocasião das chuvas, onde a proliferação é maior. Então, eu entendo dessa maneira. Aquela diminuição que aconteceu nesse período de frio, acabou. Agora nós temos uma outra etapa, não só em Resende, mas em todo o estado do Rio. O mosquito vai voltar a aumentar e o número de casos vai voltar a aumentar também. O verão é sempre mais a estação mais crítica, então? Sim, o verão é a estação com certeza mais crítica. E o mosquito da dengue, existem 4 tipos, né, deputado, da virose? Exato, existem 4 sorotipos que a gente chama. E se cria uma imunidade. Por exemplo, se eu fui picado por um mosquito, por um Aedes aegypti contaminado por dengue tipo 1. Eu contraí a doença ou desenvolvi a imunidade. Se outra vez tiver outra epidemia por dengue tipo 1, eu não pego mais. Mas se for o dengue tipo 2, ou 3, ou 4, eu vou desenvolver dengue outra vez. E qual que é a diferença entre esses 4 tipos? Semelhante. Existe, em determinado momento, foi descrito uma incidência maior de dengue hemorrágica no sorotipo 4, né? Mas os sintomas clínicos são semelhantes em todos os tipos de dengue. E qual que é a diferença da dengue hemorrágica para a dengue comum? Na dengue hemorrágica você tem comprometimento da parte da coagulação do sangue. Você tem a queda de plaquetas, você tem uma hemoconcentração, quer dizer, o sangue fica muito concentrado. E aí você tem um quadro mais grave da doença, que pode inclusive terminar em óbito. A dengue hemorrágica, então, é a que mais leva a óbito ou a única que leva a óbito? É a que mais leva a óbito. Você pode ter, sem ter dengue hemorrágica, você pode ter, por exemplo, encefalite, com a inflamação do cérebro, sem ter dengue hemorrágica. Então, você pode ter óbito também por outro tipo de complicação. Mas, com certeza, a dengue hemorrágica é a grande preocupação em termos de saúde pública como causadora de óbito. Passando a falar sobre a chikungunya, que é a outra também transmitida pelo Aedes aegypti, também semelhante. Até o dia 14 de novembro, no Brasil, foram quase 18 mil casos suspeitos, com quase 7 confirmados. E ainda, segundo o doutor Alexandre Chieppi, no estado não teve nenhum caso confirmado da chikungunya aqui no Rio de Janeiro. Tem um outro mosquito, né, deputado, o Aedes albopictus, que está sendo... Albopictus. E o LIRA, né, que é o levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, viu que 262 municípios estão tendo também a infestação desse mosquito. Sim. O mosquito funciona como vetor. Mas, em termos de saúde pública, a grande importância é o Aedes aegypti. Esse que é o grande disseminador da doença, apesar de a gente ter outros tipos de mosquito que podem atuar nessa cadeia de transmissão, funcionando também como vetor. E as medidas preventivas, elas têm que ser direcionadas exatamente para o mosquito. Nós não temos hoje uma vacina disponibilizada, comprovadamente eficaz, disponibilizada no mercado, contra o vírus da dengue, chikungunya ou zika. Isso já está sendo estudado, deputado, por algum grupo de pesquisadores? Eles estão buscando uma vacina para isso? Sim, existe um avanço grande na direção de se comercializar logo uma vacina contra a dengue. Mas existem também outros mecanismos, que direciona contra o mosquito, que é esterilizar os mosquitos, no sentido deles não proliferarem na natureza, uma tecnologia inglesa que está sendo testada aqui no Brasil. Então existem outros mecanismos, mas importante é isso. Hoje, a prevenção da dengue, chikungunya e zika depende de nós. Nós temos que tirar todos os focos dentro dos nossos domicílios. E as autoridades públicas têm que tirar os focos na área comum.
Falando nessa área da prevenção, recentemente foi sancionada pelo governador uma lei da deputada Ana Paula Rechuan, que ela permite aos agentes de saúde, que são os responsáveis pelo combate a esse mosquito específico, a Aedes aegypti, que ele entre nas propriedades, nos imóveis, para fazer, em casos de epidemia, claro, para fazer o combate, mesmo no caso das propriedades estarem fechadas, estarem trancadas. Isso é um grande problema na prevenção, porque imóveis fechados muitas vezes acumulam pneus, garrafas e funcionam como focos. As pessoas em volta fazem a sua parte, mas aquilo fica fora do alcance. Do fora, foco. Exato. Então, esse projeto permite que a autoridade pública, em função da situação de epidemia, adentre nesses locais e atue sobre aqueles focos. Eu vejo isso como extremamente positivo. É um grande avanço. Mas temos que entender o seguinte: a grande contaminação está nas nossas casas, nas nossas caixas d'água descobertas, nas nossas garrafinhas e tampinhas que deixamos nos quintais e no vasinho de planta. Nós temos que fazer a nossa parte. Infelizmente, como falei, dengue hoje não tem vacina, então esse cuidado é essencial. E o mosquito ele só prolifera na água parada, né? Na água parada. Então, e normalmente ele requer uma água limpa. Ele dá preferência. Agora está se descrevendo, e ainda não está 100% comprovado, que ele também possa proliferar em águas não tão limpas. Mas hoje a dengue é um mosquito que reproduz, põe seus ovos em água limpa. Deputado, vou interromper o senhor um minutinho. O Alerj Entrevista vai para um pequeno intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.